Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. Professor, como foi essa grande guerra na época da Atlântida? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que naquela época a conformidade dos continentes eram diferentes. Tá? Havia o continente de Mu, havia a América do Sul e a Amazônia não existia. A Amazônia era afundada. O oceano tinha invadido a Amazônia. Olha aqui lá. Era muito... E no meio do Atlântico, tinha um continente muito grande, batizado de Atlântida. Mas tinha a Europa, tinha a Ásia, sabe? Muita coisa não existia. Existia um lago gigantesco no norte da África, que era o que depois originou o Saara. Então, o mundo inteiro, no auge Atlântida, era povoado. Tá? Como hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. A Atlântida podia ter chegado a esse número de pessoas também. No auge, nos últimos 100, 200 anos da civilização Atlântida. Você tem que entender que a nossa civilização só deu esse boom, esse bug, né, depois de 1900. Antes de 1900 eu tinha 1 bilhão só. Ou seja, 7 bilhões chegaram em 100 anos. Então, quando a gente vai estudar uma história antiga de Atlântida, por exemplo, a gente pode imaginar que tinha pouca gente, mas chegou um determinado momento que a coisa foi exponencial como hoje. Né? E os continentes eram diferentes. Veja bem, hoje Rússia e Estados Unidos não brigam por ideologia e tem a China como terceira potência mundial. E depois nós temos potências hegemônicas na Europa, como a Inglaterra, a França, né, que tem armas nucleares, e tem a confusão do Oriente Médio ali. Ok? Então, na época da Atlântida, você tem que entender que o mundo era assim também. Nós tínhamos o Império Atlântico, e tínhamos um império no norte da Índia, naquela região, que a configuração dos continentes era um pouco diferente, que se chamava Império de Rama. Então, Rama não é um ser que se retrata nos Vedas da maneira como está ali escrito. Rama era um império, assim como a China, né, governada por um indivíduo chamado Rama, o imperador Rama. Tá? E, claro, esses dois continentes, essas duas civilizações entraram em guerra. Mas é óbvio que as guerras elas vinham se acumulando ao longo da história, não é? E armas cada vez mais sofisticadas eram usadas até você ter a última guerra, utilizando todas as armas altamente sofisticadas de destruição em massa que foram produzidas lá. Inclusive, nos Vedas, você estudando, você vai ter um momento que Rama recebe uma arma sofisticada de Brahma, capacidade de destruir cidades inteiras. Chama-se Brahmastra. Você acredita que tem um filme? Tem um filme chamado Brahmastra. Agora, eu não cheguei a assistir, mas eu vou assistir e falar para vocês que ele vai falar dessa arma recebida, né? Mas talvez eles não vão associar essa história no filme Brahmastra com Atlântida, com a guerra lá antiga, certo? Ok? Eles vão tentar colocar uma arma no meio de cavalo, no meio de... na Índia antiga, né, que não tem porra nenhuma a ver. Eu vou ver o filme só para tentar discutir com vocês. Então, na verdade, a história nossa está mal contada. Nós temos um projeto Terra que aconteceu há 10 mil anos antes de Cristo, né, e que terminou com esse colapso. E após o colapso de uma grande guerra que destruiu bilhões de habitantes, houve um processo geológico sem precedentes, onde as placas tectônicas entraram num colapso tão grande que a Atlântida desceu a 3 mil metros no fundo do mar. O continente de Mu inteirinho afundou, levando bilhões de pessoas, milhões de pessoas, não bilhões, mas bilhões de pessoas que viviam naquelas regiões. E o resto do mundo, todo mundo sofreu com essa grande catástrofe, que mudou o clima, virou... Então, quem não estava na beira do mar recebeu o impacto de uma mudança climática, choveu por 40 dias e 40 noites, inundou trechos conhecidos na Bíblia antiga como o grande dilúvio universal. O que causou esse grande dilúvio universal? Então a nossa história, ela esotérica, ela é muito mesclada com essa coisa
de realidade com ficção religiosa, né? A visão que se tinha de Deus. Os antigos que escreveram esses textos não tinham visão de uma tecnologia, de uma civilização avançada, existência aqui. Então eles vão falar, o cara construiu uma arca de madeira para salvar do grande dilúvio. Não é, isso é tudo bobagem. Existiu a destruição de Atlântida e os cientistas atlantes construíram bases de preservação em locais seguros, levando toda a tecnologia, toda a ciência e toda a matriz genética de praticamente quase todos os animais da Terra, para repovoar o planeta após o colapso da civilização atlântida. E depois nós vamos ter a Era da Luz da Atlântida, uma era onde a grande pirâmide foi construída e toda essa coisa dos antigos que nós vemos aqui, com pedras gigantes, né? Que ninguém sabe como é que fizeram aquela construção com pedras gigantes e estão datando de mais de 10 mil anos essas pedras. A pirâmide já é sabido que ela é com mais de 10 mil anos de idade. Ninguém acredita que foi faraó egípcio que construiu aquela pirâmide mais, né? Então tudo aponta para essa grande civilização atlântida no passado. É isso, pessoal. Namastê.